Que jogo maluco, que jogo louco, que jogo insano esse Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova. Poderia ter acontecido, literalmente, qualquer coisa neste confronto. Diria para vocês, pelo menos na minha opinião, que foi um dos melhores jogos que vi até o momento no Campeonato Brasileiro. Muitas vezes eu não consigo ver tantas partidas assim numa rodada, justamente devido ao nosso trabalho. Não sei vocês aí, mas para mim foi um grande jogo de futebol. Duas equipes que lutaram, brigaram até o fim, duas viradas ao longo da partida. Expulsão. Faltou, sei lá, ter um pênalti ali. Mas foi realmente para quem assistiu, para quem estava no estádio, para quem assistiu de casa, para a gente que estava na transmissão, foi um jogo tenso até o fim. Até naqueles 5 minutos finais ali, 2, 3 minutos, não tinha como saber o placar final. Infelizmente, para a gente, acabou ficando um sabor ruim, um sabor amargo, porque o Fluminense esteve muito perto dessa vitória, muito perto mesmo. E seria, para mim, até então, pelas circunstâncias, um time completamente diferente, com o Renato poupando o time titular. Dá para considerar 3 titulares em campo, o resto reservas, que podem eventualmente, obviamente, ter novamente uma chance como titular, podem ter eventualmente uma sequência, mas era um time muito mais reserva que titular. E isso por si só atrapalha, é entrosamento. Uma coisa é treinar, outra coisa é jogar junto. Contra um time que não... um dos times invictos em casa. O Bahia não perdeu em casa no campeonato. É um time difícil de ser batido na Fonte Nova. O Fluminense estava perto de um grande feito, mas infelizmente no finalzinho, na reta final, acabou levando o gol de empate. Né? Sai na frente com o gol de Germancano. E aí, eu acho que, sendo bem sincero para vocês, tem coisas ruins, obviamente, os gols do Bahia, alguns ali foram de falhas, mas temos coisas boas nesse jogo. E eu vou deixar as coisas boas para depois. Eu tenho essa mania, não sei você aí. Eu prefiro sempre deixar o melhor por último. Tô almoçando, tô comendo, tô jantando, eu sempre deixo o que eu mais gosto, não sei vocês. O que eu mais gosto eu vou deixando por último, para ficar com o melhor sabor na boca. Então eu vou começar falando da parte negativa. O Fluminense ele abre o placar com o Cano aos 9 minutos, uma jogada de lateral, com o Render cobra, o Keno cabeceia conscientemente pro Cano, isso me faz acreditar que é uma jogada ensaiada. Se eu pudesse, seria perguntado isso ao Renato, curiosidade. E aí sai o gol. Só que mal deu tempo para comemorar. O Bahia, 4 minutos depois, mais ou menos, empata. E aí eu vou começar a destacar os pontos negativos. Né? Os 2 gols do Bahia, eles saem pelo lado esquerdo de defesa do Fluminense, que o jogo inteiro teve dificuldade para marcar. O Everton Ribeiro caindo por ali, junto com o Ademir, com a movimentação do Willi José e, claro, com os volantes que chegam de trás, que tem muita qualidade, principalmente Jean Lucas. O Everton Ribeiro, eu falei antes do jogo, olho no Everton Ribeiro, ele é o craque, ele é o jogador que desequilibra, se estiver bem ele desequilibra. E ele achou um passe genial, o Jean Lucas chega para jogar a bola para o meio da área, e aí o Bernal chega com o pé mole, assim, indeciso, não sei se indeciso, mas não chega para resolver a parada. Se ele chega para resolver, ele tinha tirado a bola. Vai com o pé meio mole, acaba empurrando a bola para o fundo do gol. Acontece, dá para dizer que teve um pouco de azar também, mas se ele chega mais firme para definir, talvez tivesse evitado. Beleza, ok. Mas percebam que na jogada, o sistema defensivo do Fluminense está muito bagunçado. E o segundo gol é pior ainda. E tudo isso aconteceu em 10 minutos. De novo, uma bola lá pela esquerda, com o Jean Lucas. Ele encontra o passe para o Everton Ribeiro. E aí o Keno está descendo para fazer a marcação. O Freitas está ali. O Davi tá dando o bote, se eu não me engano, acho que o Willi José que poderia receber a bola e não tem ninguém no Everton Ribeiro. O Thiago Santos, nesse lance, representa bem o que foi a partida dele. Um jogador perdido em campo, sem função. Tem dificuldade para defender e para atacar nem se fala. O Everton Ribeiro, dentro da grande área, sozinho, pega a bola e faz o gol. Bola desviando de novo no Freitas. Em 2 lances, o Fluminense levou uma virada que assim, o jogo não estava para aquilo ali. Não é que o Bahia estava massacrando para cá, não estava. Depois do segundo gol, realmente o Bahia tem um domínio ali. Mas o Fluminense, aos poucos, vai se colocando de novo na partida, vai se reequilibrando.
e consegue ameaçar aos 30 minutos num contra-ataque belíssimo com o Cano, Lima, o Júlio Fidelis, que é uma outra parte boa desse jogo, chega, bate cruzado, depois tem um contra-ataque do Keno, que ele sai lá pela esquerda, dribla, passa por 2, 3 chutes, quase faz o gol. O primeiro tempo do Fluminense não foi um primeiro tempo ruim. Ficou essa impressão, porque levou 2 gols em 10 minutos, depois tem aquela insegurança ali, o Bahia tem um certo domínio, não cria tantas oportunidades claras assim, mas tá ali mais próximo da área, com um pouquinho mais de posse de bola, mas o Bahia termina com uma finalização a mais que o Fluminense no primeiro tempo, e os dois goleiros tinham uma defesa cada um. Os próprios números não eram discrepantes. Por isso, fazendo a análise do intervalo, eu chego à conclusão de que sim, o Fluminense cometeu erros ali pelo lado esquerdo de defesa, o René fez uma partida muito abaixo, voltando de lesão, ok, beleza, mas fez uma partida muito abaixo defensivamente, abaixo do que ele vinha jogando. O Thiago Santos era um jogador que estava ali sem saber o que fazia em campo, o Bernal não estava numa grande noite, e o Ganso, infelizmente, o Ganso mais uma vez um jogador completamente nulo. Nulo. É um jogador que não ajuda na marcação, que não é o forte dele, e pouco contribuiu para a criação do time. Muito pouco contribuiu para a criação do time. Uma atuação apagadíssima do Ganso. Eram 2 jogadores, principalmente, que estavam puxando o time para baixo. E o Keno, ele dá assistência para o Cano, depois tem um lance na reta final do primeiro tempo, mas tinha desperdiçado várias bolas também. Então, isso, obviamente, cobra ali um preço, dificulta muito o jogo do time. Mas ainda assim, o Fluminense estava competindo, o Fluminense estava no jogo. E eu falo, olha, o Renato vai ter que mexer nesse meio de campo se ele quiser ganhar um jogo. Se ele não quiser, ele continua com esse time. Provavelmente ele vai perder. E aí ele volta para o segundo tempo sem alterações e acaba o Fluminense fazendo um gol logo no início, novamente, empatando o jogo numa jogadaça pela direita do Júlio Fidelis, que cruza e encontra o Germancano. E aí eu vou começar a falar da parte boa. Que atuação desse moleque, Júlio Fidelis. Que jogo, que personalidade. E não é só personalidade, qualidade. Defendendo bem e se projetando o tempo todo, se apresentando o tempo todo para jogar na frente, dando a bola, passando, fazendo ultrapassagem, recebendo, finalizou, deu assistência. Cara, que coisa maravilhosa. Eu não sei se ele vai conseguir manter esse nível. Ele já tinha jogado no profissional, mas assim, uma partida dessa intensidade, desse nível, não é a mesma coisa, é muito diferente na base. É um outro esporte quase. E ele foi muito bem. O próprio Davi Schwindt na zaga também não comprometeu, fez uma partida honesta ali. Ele foi até, deu uma cabeçada, quase fez um gol também. Os 2 moleques foram bem, mas principalmente o Júlio Fidelis. Que atuação, cara. É muito bom. E aí a gente fala, olha, tem gente na base. Alguns jogadores que atuam no time do Fluminense, a gente olha para a base. Gente, será possível que não tenha um jogador que seja melhor? Só que a gente não sabe, a gente não vê jogar, não foi testado. A gente pede, mas assim, só jogando que a gente vê, como foi o caso agora do Fidelis. A gente tem que ver, né? Tem que ter oportunidade. Enfim, a melhor notícia, as 2 melhores notícias desse jogo. Germancano me fez voltar para 22, 23, onde qualquer bola que vinha era primeiro e gol. Do jeito que vinha, gol. Esse segundo gol, espetáculo. Voleio, a bola que não era fácil. O segundo, né, o primeiro, pegando de primeira. Tá muito bem fisicamente, participou do jogo em todos os lugares, voltou, ajudou a puxar contra-ataque, ajudou a armar, aquele velho Germancano. Cara, que coisa, que sensação boa que me deu. De ter esperança de que, não que ele vá voltar naquele nível, fazendo 40 gols no ano, mas o cara já tem 18 gols na temporada, para uma temporada que a gente acha que é uma temporada ruim. Tem 18 gols. Então tomara que esse jogo dê mais confiança para ele ainda. Hoje a gente disse que ele é reserva do Everaldo, mas para começar a brigar, botar pressão no Everaldo, daqui a pouco ser titular novamente. É muito bom ver ele em forma assim e participando do jogo em todos os setores. É espetacular. Tomara que ele continue nessa toada, nessa guinada. Enfim, o Fluminense empata o jogo, o Renato troca o meio de campo, coloca o meio de campo e a gente considera o meio de campo titular. Né, para ganhar força, para ganhar qualidade novamente. O time no primeiro momento não responde muito bem. O Bahia já tinha sentido um pouco o jogo, até que aos 26 saiu o gol do Nonato, numa assistência do Keno, que olha só, o Canóbio estava pronto para entrar do lado de fora. O Renato não fez a alteração, a bola não parou,
O Keno, que ia sair, ficou em campo e deu assistência pro Nonato, que entrou muito bem, bateu o Ronaldo, um frangaço lá, falha horrorosa, problema dele. O Nonato foi lá e fez o gol, virou o jogo. Aí os caras sentiram. A torcida começou a vaiar. Cara, realmente sentiram a pressão. E tudo caminhava para cima. Se o Fluminense tivesse tranquilidade e equilíbrio, se defendesse bem, o espaço ia surgir e talvez pudesse matar o jogo. Mas, infelizmente, na reta final, a bola levantada na área, todo mundo afunda para tentar tirar a bola, vem o rebote e o Juba vem de trás, batendo, pegou bonito, bola quicando, tirou do Fábio, acabou fazendo empate. Então é frustrante, porque a vitória esteve muito perto, mas quando a gente olha para a tabela, é um resultado que deve ser valorizado. O problema foi o Fluminense ter perdido aqueles 4 jogos em sequência. Aquilo quebrou demais. A vitória seria espetacular, mas o empate, de novo, em termos de tabela, pelo que foi o jogo, pelo contexto, time todo diferente, é um bom resultado. É um resultado que tem que ser valorizado. Mas digo mais, que eu acho que deve ser valorizado também. O Fluminense foi para jogar futebol, e isso me deixa satisfeito. Porque o que deixa a gente puta é time covarde, é o time que vai lá para se defender, para retrancar, que não tem coragem de jogar, que fica morto em campo, se arrastando, que não tem energia, que não tem vontade, que não tem disposição, que está completamente desconcentrado. O Fluminense cometeu falhas, é claro. Mas foi para jogar futebol. As duas equipes jogaram futebol. Por isso foi um grande jogo. Muita gente disse, mas o Fluminense se retrancou na reta, no segundo tempo. Eu discordo, sinceramente. É um jogo bem diferente do que foi contra o Internacional, que com 30 minutos o Renato decide não jogar mais. Ontem, o Fluminense estava tentando jogar, mas chega uma hora, gente, que o time está desesperado. O Bahia é o time que não perdeu em casa, está invicto, pressão, os caras estão perdendo o jogo, os caras vão para cima. E aí o adversário tem qualidade para te empurrar também. Vai acabar te empurrando lá para trás e você tem que arrumar um jeito de sair daquilo ali. Faz parte do jogo. Talvez numa outra situação, o Fluminense tivesse ficado 15 minutos daquela pressão e não teria levado o gol. Infelizmente o gol saiu. É do jogo. É do jogo. Teve até um lance antes, não sei se foi antes do terceiro gol, que o Ganso, acho que foi depois do segundo gol, o Ganso levanta a bola e o próprio Júlio Fidelis desviou, quase fez o gol, poderia ter feito o gol ali. Então foi uma partida que não dá para dizer que é um resultado injusto pro Bahia. O Bahia eu acho que merecia ter feito o gol, mas o Fluminense também merecia vencer pelo que fez em campo. Então acho que foi uma atitude honesta, uma atitude que teve brio, teve luta, infelizmente algumas falhas que resultaram nesse empate. Mas de um modo geral, fico satisfeito porque o time foi jogar futebol, mesmo sendo um time quase todo reserva. E aí o Renato Gaúcho falou isso no coletivo, falou sobre as falhas, mas destacou isso também, esse ponto, elogiando o time e falando dos aspectos positivos desse empate. Deixa as lesões para lá, os jogadores para lá, vocês vão ficar sabendo. Mas quando eu digo que a gente falhou, é coletivo. Todo mundo falha. Todo mundo falha aqui e todo mundo ganha. Então nós estamos no grupo. Eu só falei para eles desde ontem, hoje na pré-eleição novamente. O Everton é um gênio. Eu falei para ele, foi meu jogador do Flamengo. Eu conheço ele muito bem. É um cara de alto nível, grande profissional, joga muito. E falei, presta atenção, não deixem ele pensar. Eu falei várias vezes na pré-eleição. E infelizmente uma falha coletiva, nós deixamos ele pensar. Ele achou companheiro, depois ele achou o gol, mesmo sendo um gol contra, mas jogadores de alto nível, você não pode deixar pensar. Mas mesmo assim não vou tirar os méritos nenhum do meu time, porque é muito difícil enfrentar o Bahia aqui dentro. O Bahia de tanque cheio, a gente com uma equipe alternativa, mas que tem a confiança do treinador. Então os jogadores que entraram hoje deram conta do recado, jogaram, se entregaram, correram, brigaram, fizemos 3 gols, que não é fácil aqui dentro. E poderíamos, como eu falei, ter saído com a vitória. Pela circunstância, não que o Bahia também não pudesse, mas pela circunstância até o final do jogo. Nós tiramos esse jogo tão difícil assim, faltando 2, 3 minutos. Infelizmente nós tomamos o gol de empate. Aliás, se eu falei vitória em algum momento, porque estava tão perto da vitória que, cara... Mas enfim, agora era necessário fazer isso. Temos um jogo dificílimo contra o América de Cali terça-feira. Eu, inclusive, estou gravando para vocês daqui a pouco, estou embarcando, 6 horas da manhã. Estou embarcando para Cali, fazer uma escala em Brasília, depois Bogotá, para só depois chegar em Cali. Vai ser uma longa viagem, mas vamos com confiança para conquistar esse grande resultado na Copa Sul-Americana, para vir para cá um pouco mais tranquilo, né?
é tudo isso que a gente quer. Eu acho que esse jogo contra o Bahia deixa mais sensações, impressões positivas do que propriamente o contrário. Fechou, pessoal? É isso, vamos ficando por aqui. E, claro, fiquem ligados porque vem mais notícias por aí, tá? Tamo junto, um abraço.